Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lado. Vamos então dar continuidade daquilo que são os conceitos de álgebra de Boole. Vamos então aprender a simplificar algumas expressões utilizando os conceitos da álgebra de Boole. Dizer que nas aulas anteriores vimos os conceitos, a fundamentação teórica sobre a aplicação da álgebra de Boole. Numa primeira fase vamos fazer um pouquinho de exercício para podermos ganhar traquejo com os conceitos da álgebra de Boole e depois então fazemos aplicações para algumas portas lógicas, né? Usando portas lógicas. Trazemos então novamente em cena os circuitos integrados. Então vamos lá primeiro começar com algum exercício de como comprovar a igualdade. Então vamos ter aqui uma função A, tá? Mais B negado mais AB, A e B, a multiplicar A mais B negado, tá? Vezes A negado B igual a zero. Tá me dizer que essa expressão toda que eu tenho aqui é igual a zero, tá? Essa expressão, tá me dizer que essa expressão é igual a zero. Então, eu tenho que utilizar os conceitos da álgebra de Boole, usar os postulados, usar os teoremas, usar as leis, para então comprovar que, na verdade, essa expressão é igual a zero. Então, aqui já tenho que aplicar a primeira propriedade, tá, da álgebra de Boole e posso, então, na verdade, já aqui aplicar o teorema de redução, né? Posso aplicar aqui o teorema de redução, ou então a propriedade, ou em alguns casos também posso aplicar a lei da absorção, em alguns casos também posso aplicar a lei de De Morgan. Você que sabe de onde você vai começar, mas a aplicação dos postulados deve então ser uma das coisas primeiro a levar em consideração. Será que é possível aqui aplicar algum postulado? Eu começo a ver que ainda não é possível eu aplicar aqui nenhum postulado. Mas eu já consigo ver que aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva, tá? Aqui, posso aplicar aqui a propriedade distributiva. Vou segurar primeiro esse produto por esse e depois vou segurar esse produto por esse. Então, eu já vejo que posso aplicar primeiro aqui a propriedade distributiva, tá? Então, vou aplicar aqui propriedade distributiva. Vou escrever aqui então, aplicando propriedade, tá? Propriedade distributiva. Então vou aplicar aqui a propriedade distributiva, tá? Então na propriedade distributiva como é que eu tenho? Vou manter essa expressão aqui. Vou manter essa expressão. Também poderia aplicar já aqui, poderia fatorizar, né? Fatorizar essa expressão aqui dentro para poder reduzir isso e aqui colocar a propriedade distributiva, né? Aqui poderia aplicar aqui poderia associar, né? Poderia associar essas duas expressões e depois poderia aplicar. Mas para não complicar muito, vamos fazer passo a passo. Vou manter primeiro essa expressão A mais B negado mais AB, tá? Para não complicar. E vou aplicar então aqui a propriedade distributiva. A vezes A negado vezes B, tá? Mais A negado vezes B vezes B negado. Tudo isso vai ser igual a zero, tá? Então, eu aqui já consigo notar que devo recorrer aos postulados. Por quê? Porque eu estou a ver que eu tenho aqui uma variável negada a multiplicar por uma variável não negada do mesmo tipo. E aqui eu também tenho uma variável não negada a ser multiplicado por uma variável negada, tá? Então, negação quer dizer esse B com esse sinal aqui em cima quer dizer negação. Então, de acordo com os postulados, nós vimos que nos postulados, quando nós tínhamos, de acordo com o postulado, tá? Vamos aplicar aqui postulado, vamos aplicar também aqui os postulados, que já vimos nas aulas passadas. Eu sei que uma variável A multiplicar por uma variável A
negada é igual a zero. Então, aplicando aqui este postulado, eu consigo perceber que aqui é zero e aqui também é zero. E zero a multiplicar por uma expressão, vou então aplicar aqui, vou continuar a manter esse lado, A mais B negado, mais A, B, a multiplicar, né? Vou multiplicar aqui 0 vezes B, B mais A negado vezes 0. Também eu já tenho essa informação nos meus postulados. Eu sei que de acordo com os postulados, toda variável a multiplicar por 0 é igual a 0, tá? Toda variável a multiplicar por 0 é igual a 0. Eu sei que A negado vezes 0 é igual a 0 de acordo com o postulado, tá? De acordo com os postulados. Então, vou ter aqui que A mais B negado mais A, B, tá? A multiplicar por 0 mais 0, que vai ser igual a 0. 0 mais 0 vai dar 0. Então, eu sei que A mais B negado mais AB, a multiplicar por 0 vai ser igual a 0. Então, está querendo dizer que 0 vai ser igual a 0, tá? Por quê? Porque toda expressão, ou seja, toda essa expressão, de acordo com os postulados, toda expressão a multiplicar por 0 será sempre igual a 0, tá? Então, por isso eu consigo verificar que consegui cumprir essa propriedade, esse conceito de comprovar igualdade, ou seja, da comprovação da igualdade de uma determinada função ou de uma determinada expressão booleana, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo que nós vimos, tá? Começamos aqui, pedimos para comprovar, já poderíamos terminar esse exercício a partir daqui, tá? Mas fomos fazendo um passo a passo para podermos comprovar que, na verdade, esse valor é igual a 0, tá? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, que sempre que possível eu poderei lhe responder. Então, vimos que é possível nós comprovar um determinado valor com outro. Vamos segurar mais um exercício e comprovar, na verdade, mais um resultado. Vamos lá pegar então mais uma expressão booleana. Vamos então ter aqui A negado B. Depois, em uma das aulas, eu explicarei que livro é que eu uso, onde eu tiro essas expressões. Não são expressões que saem da minha cabeça, tá? Já existem livros onde tem essas informações. O que nós devemos fazer é simplesmente ter acesso a esses livros e resolver esses mesmos exercícios, tá? Então, tem um livro que eu gosto muito, que é o livro que eu tenho utilizado, tá? Então, nós temos aqui essa expressão que é igual a B, tá? Será que essa expressão que está aqui vai ser igual a B? Não sei, então vamos comprovar. Para comprovar se essa expressão vai ser igual a B, vamos então recorrer ao uso do meio das propriedades já conhecidas, tá? Recorremos aqui ao uso das propriedades já conhecidas. Aqui, pelo menos, eu já noto que eu posso aplicar aqui o conceito da propriedade distributiva, tá? Posso aplicar aqui já o conceito da propriedade distributiva, onde eu vou distribuir, e aqui também posso aplicar também a propriedade distributiva e ver como é que vai ficar agora essa minha equação, tá? Como é que vai ficar essa minha equação. E também posso aplicar aqui algumas propriedades associativas, né? Então vai depender do jeito que eu quiser aplicar essa minha expressão, né? Então, eu também posso, já a partir daqui, fatorizar este elemento B. Tá? Posso também já fatorizar esse elemento B, de modo a reduzir essas mesmas expressões, tá? Posso segurar esse elemento que está aqui, é igual a esse elemento que está aqui, já posso associar esses dois elementos, né? Aplicando um pouquinho daquilo que é a lei da absorção, né? Posso aplicar já aqui um pouquinho da lei da absorção. Vou então começar a fazer isso
Eu falo fatorizar por causa daquilo que é o conceito de matemática. Podes trazer esse conceito aqui, de modo com que você então consiga fazer melhor as coisas. Então vou segurar aqui B, tá? Abrir parênteses, tá? Fatorizando esse B que está aqui, vou ter A negado vezes D negado mais D vezes C negado, tá? Mais A mais, vou aplicar aqui a propriedade, vou aplicar aqui a propriedade comutativa, A negado, C, D. E estou a dizer, fechar parênteses, que isso tudo é igual a B. Então já tenho aqui a minha propriedade a começar a ser aplicada, tá? Já começo a aplicar aqui a minha propriedade e vou fechar aqui, né? Porque essa expressão aqui vai continuar aqui, né? Já observei isso. Agora vou fazer então aqui novamente, vou aplicar agora aqui a propriedade distributiva, tá? A forma com que você quiser simplificar varia de pessoa para pessoa. Há quem pode ir por esse caminho e há quem pode ir por outro caminho. O mais importante é que você não se limita a simplificar uma determinada expressão, tá? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas pelo menos você tentou, tá? Então vou ter aqui B, tá? Então vou multiplicar aqui A negado, D negado, mais A negado, D, C negado, já multiplicando, D, tá? Mais A negado, C, D, tudo isso é igual a B. Então agora aqui eu tenho que olhar quais são os fatores, ou seja, quais são os locais onde eu tenho as informações semelhantes e fatorizar essas mesmas informações, tá? Então, na verdade, eu tenho que olhar o que tem aqui e o que tem aqui que pode ser fatorizado, ou seja, o que tem aqui. Aqui eu tenho D, aqui eu também tenho D, aqui eu tenho A negado, aqui eu também tenho A negado. Está querendo dizer que eu posso associar essa expressão com essa expressão. Por quê? De modo, então, a obter um determinado valor, tá? Tá, né? Posso associar essas duas expressões. E também posso associar essas duas expressões, tá? Mas, por enquanto, vou associar essas duas expressões. Então, vou associar aqui B, tá? Vou colocar aqui B, vou continuar aqui com B, tá? Abrindo parênteses, tá? Vou ter aqui A negado, D negado, mais A, tá? Mais A negado, D, tá? A negado D, abrir parênteses. Vou tentar aqui o C negado, mais C, tudo isso, tá? Multiplicar e é igual a B. Então, aqui já conheço esse postulado, já sei esse postulado. Esse postulado aqui me é familiar. Quando eu tenho uma variável A somar por outra variável A negada é igual a 1. Vamos lembrar isso no postulado da aula anterior, certo? No postulado da aula anterior, vimos aqui, vou trazer, vimos que é esse postulado número 7. Postulado número 7. Então, é esse conceito que eu vou aplicar aqui agora. Está querendo dizer que tudo isso vai corresponder ao valor lógico 1. Então, o que eu vou ter agora? Vou ter agora aqui B, tá? B vezes A negado, D negado, mais A, mais A negado, D, tá? Tudo isso é igual a B, tá? Então, sem muitas, porque também sabemos que todo valor a multiplicar por 1 é ele mesmo, tá? Então, aqui eu consigo ver mais um valor, posso aplicar aqui ainda mais uma lei da absorção. Eu posso fazer mais aqui um fator. Para anotar aqui, esse A negado é igual a este A negado. Então, posso fatorizar esses valores de modo até aqui o D, tá? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou, então, continuar aqui com B, tá?
vou ter aqui A mais A negado, que vai abrir parênteses, vou ter aqui D negado, mais com esse D que está aqui, D, vou abrir, vou fechar parênteses, que vai ser igual a B. O que eu tenho aqui então? Já consigo perceber, já consigo ver o resultado aparecer, certo? Então já consigo ver que aqui vai aparecer um resultado. Por quê? Porque essa expressão que está aqui é semelhante a essa expressão desse postulado que está aqui. Então eu já sei que isso aqui é igual a 1, tá? E todo valor a multiplicar por 1 é eles mesmo. Então tá, quer dizer que eu vou ter aqui B, tá? Se esse A multiplicar por esse 1, eu terei A mais A negado, vou dizer que é igual a B. A mais A negado, aplicamos o mesmo postulado número, continuamos com este postulado. Tá, quer dizer que aqui também corresponde ao valor lógico 1. Então, B vezes 1, B vezes 1 será igual a B e vai ser igual a B. Então, conseguimos comprovar que essa expressão, que é possível comprovar essa igualdade. Tá? Quer dizer que B vai ser igual a B. Então, é possível comprovarmos os conceitos de igualdade usando os conceitos da álgebra de Boole. Tá? Então, na verdade, é esse conceito que nós queríamos apresentar na aula de hoje. Vou deixar um exercício para vocês também irem fazendo e coloquem aqui nos comentários que resultado vocês poderão obter. Vou então colocar aqui, esse exercício, né, nesse lado, nesse canto, de modo com que vocês então consigam também exercitar e qualquer dúvida coloquem aqui nos comentários que eu poderei lhe responder. Vamos lá então, abrir parênteses, tá? Vamos lá abrir parênteses, tá? Vamos lá aqui abrir parênteses, vamos então colocar aqui, o primeiro parênteses já está aberto, vamos abrir mais um parênteses, tá? Vamos então colocar aqui B negado mais C, tá? B negado mais C, fechar parênteses, tá? Fechar parênteses, vezes A, tá? Toda essa expressão negada, simplesmente essa expressão aqui, já está aqui algo para aplicar a lei de De Morgan, né? Pode já começar a aplicar aqui o conceito da lei de De Morgan, já estou até a dar algumas soluções. Vezes, aqui eu posso utilizar parênteses retos, tá bem? Pode utilizar parênteses retos também. Mais CD negado, tá? CD negado, vou colocar aqui entre parênteses para vocês poderem ver que está tudo negado. Toda essa expressão negada, tá? E vamos dizer que ele é igual a CD. Então temos que comprovar que essa expressão que está aqui é igual a essa expressão que está aqui. Então essa é a minha tarefa que eu deixo para vocês na próxima aula. Ou se conseguirem resolver, coloque aqui nos comentários qual é a resposta dessa mesma expressão. E qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, que sempre que possível eu poderei lhe responder. Então, nos vemos na próxima aula com muita motivação. Obrigado.